pai, tudo bem? Bom, pai, você pediu um vídeo hoje pra mim, ontem pra mim, pra eu falar sobre a minha religião. Bom, eu acho que é um assunto super interessante, então eu falei, por que não falar sobre o assunto? Então vamos lá, quando começou a minha caminhada com Deus? Desde pequena eu fui criada na igreja evangélica, como você já sabe. Apesar de ter nascido e sido batizada na igreja católica, eu me interessei pela igreja evangélica, eu me apeguei à igreja evangélica depois de um tempo. Claro que naquela época você ainda não tinha aquela conexão que você cria quando você já é adolescente. Eu tinha aquela conexão com as músicas, esse negócio e tal, gostava de estar na igreja e também pelos meus amigos, pelas professoras e tal, mas eu não entendia, não era na minha cabeça de antigamente, claro que não era como a cabeça de hoje em dia. Então, sempre foi uma caminhada comum e tranquila pra mim, uma coisa muito normal até então. Quando eu completei meus 10 anos, quando eu completei meus 8 anos, minha mãe começou um relacionamento com o Diego. O Diego até então era evangélico, pelo que a gente achava. E ele, tanto que minha mãe conheceu ele na igreja, na Bibi. Na verdade não conheceu ele, um amigo, ele estava com um amigo dentro da igreja, minha mãe viu ele e tal, aí uma vez marcaram, eles se viram e reconheceram e começaram um relacionamento quando tinha 8 anos. Com 9 anos, eles começaram um relacionamento assim, mais próximo. Era tipo, não era noivado ainda, eles ainda não tinham noivado. Eles estavam mais próximos, porque era tipo assim, antigamente eram só amigos, meio que começaram realmente a namorar. Então, isso me afetou bastante, porque eu não estava acostumada com aquilo. E tipo assim, eu sei que eu tô saindo um pouquinho do assunto, mas no final vai se conectar, tá? Então eu não me senti muito bem com aquela aproximação da minha mãe, porque geralmente a gente era muito próxima mesmo. E eu vi ela se afastando de mim. Ao ver ela se afastando de mim, e às vezes, tipo assim, saindo com ele, essas coisas e tal, eu ficava muito na cara da minha avó. Então, o que houve com isso aí? Eu fui saindo da igreja, porque minha mãe acabava saindo com ele pros lugares, esse negócio e tal, e ela já não ia mais na igreja. E ela não indo, eu era muito nova pra ir sozinha, e eu também não ia. E minha avó era católica, meu avô católicos, e eu assistia a missa com eles na televisão. Só que eu já sabia que aquilo dali não era pra mim. Eu não gostava, assim, não era questão nem de não gostar, é que eu não me interessava por missa na televisão. Se fosse pra ver missa, eu preferiria ir no local, mas eu nunca fui muito chegada a missa, esse negócio e tal. Mas enfim, então quando minha mãe se aproximou de Diego, eu me desaproximei da igreja. E isso foi um momento diferente pra mim, porque as peças já não se encaixavam mais e eu já não estava mais com meus amigos, eu já tinha meio que perdido meus amigos, esse negócio e tal. Foi uma experiência não muito boa pra mim. Quando eu fiz os meus 10 anos, meu irmão nasceu. E foi aí mesmo que, com tudo, a gente se afastou da igreja, porque a gente se mudou e fomos morar numa casa que ele alugou pra gente morar todo mundo junto. Então, o que aconteceu? Minha mãe grávida, minha mãe quando estava grávida, ela casou durante a gravidez. Então, tipo assim, e durante a gravidez, com a gravidez, tudo, a gente já estava muito longe assim, da casa do pai. A gente estava muito longe. Então, e isso pra mim se tornou tão comum, o fato de você não ir pra igreja, passar domingos, e eu não estar indo, isso se tornou uma coisa muito comum pra mim. Até que uma vez eu fui com a Dinda pra igreja, e eu gostei muito, não por estar com amigos lá, pessoas da igreja, não. Foi porque eu sempre gostei muito do louvor da igreja. Sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E o louvor da igreja parece que ficou impregnado assim na minha cabeça, eu não consegui tirar aquele louvor da cabeça. Mas minha mãe não ia na igreja, minha mãe pra ir sozinha à igreja. E foi um choque pra ela, um choque muito grande. Mas isso também foi um choque pra mim, porque eu senti naquele momento que eu precisava daquilo. Porque eu fui vendo, porque à minha volta eu tinha amigos evangélicos e amigos assim que não tinham religião, né? E foi um desses amigos evangélicos que me levou a raciocinar, a pensar em o porquê não ir para a igreja, porquê não, será que é tão difícil assim? Então minha mãe diz que o coração dela apertou bastante, de eu ir sozinha com 11 anos para a igreja. Mas naquele momento, tanto ela quanto eu precisávamos disso, e eu fui. Minha mãe estava até com visita em casa,
E eu falei pra ela, não, eu quero ir. Aí minha mãe, você quer ir? Eu falei, eu quero ir. Aí minha mãe deixou. Foi a primeira vez que eu entrei sozinha na igreja, que eu fui pra igreja sozinha. Naquele dia eu peguei o ônibus, eu soltei em frente à igreja, porque o ponto já é em frente à igreja. E eu parei, eu juro pra você, eu parei em frente à igreja. Eu fiquei assim, na porta da igreja, eu não conseguia entrar. Não era nem questão de não conseguir entrar, é porque parecia que tinha alguma coisa me puxando pra trás. E eu me sentia muito mal naquela situação. E também por estar sozinha. Pra mim eu estava sozinha. Então eu ficava ali parada, né? Até que veio um obreiro até mim e perguntou se estava tudo bem comigo. Eu falei que tava e tal. E ele foi me guiando e ele veio falando dos negócios comigo até que eu entrei realmente na igreja e fui direto pro culto. Eu estava sem Bíblia, eu estava só com um telefone e a passagem na mão. Nada, não tinha nada nas mãos. E naquele dia eu sentei do lado de uma senhora, e essa senhora, e a gente estava no culto de louvor e eu não conhecia algumas músicas, e eu tava lá só prestando atenção e tal. Foi uma coisa assim, que eu tava recebendo mensagens e saindo mensagens, recebendo mensagens, então minha cabeça tava meio avoada. Então o pastor começou o culto, e naquele dia essa senhora que estava do meu lado me ofereceu a Bíblia dela. E eu falei pra ela que não precisava e tal, na hora eu neguei e tal. Ela falou, não, você pode pegar a Bíblia. Pode pegar, até pra mim mesmo é difícil achar os versículos. Opa. Peguei a Bíblia, eu tô com uma Bíblia na minha mão. E ele pediu pra abrir, eu não lembro qual era o versículo, não, ele só pediu pra abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu fiquei uma hora, aspas, né? É uma hipérbole. Mas tipo assim, eu fiquei um tempão pra poder abrir a Bíblia. Ele falou, vamos supor, abra em Salmos 23, versículo 1. E eu fiquei lá parada. Eu fiquei parada assim, com a Bíblia aberta em outro negócio. Ela, você quer ajuda? Eu falei, não preciso. E eu, pra encontrar Salmos, eu não conhecia assim exatamente qual era o negócio da Bíblia, então eu me perdi ali no meio do negócio. Então eu comecei a passar assim rápido, ela é aí. Quando ela falou é aí, eu vi que eram cento e poucos cento e poucos capítulos. Eu fiquei assim, o que eu faço? O que eu vou fazer? Aí eu fui achando 23 e não é o 23 não, tá? Eu sei que era Salmos. Mas a gente foi achando os capítulos, eu achei o capítulo e eu fiquei lá lendo com ela. Aquele dia na igreja foi um processo pra mim que mexeu com a minha cabeça. Naquele dia eu não prestei exatamente atenção no culto. Eu prestava atenção muito nas orações, nas músicas, essas coisas e tal. Foi aí que eu conheci um garoto chamado Daniel, e esse Daniel ele foi me levando até a sala da igreja, que era uma sala para adolescentes. E eu fui entrando lá, e quando eu cheguei na sala da igreja, estava todo mundo olhando pra mim, porque era muito diferente. Eu praticamente era nova ali, e aquela igreja, os alunos, pelo menos quando eu cheguei lá, eram muito antigos lá. Então eu cheguei lá, e a gente começou a conversar e tal, isso e aquilo outro. Eu fiquei, eu acho que 2 semanas indo sozinha pra igreja e participando do congresso de adolescentes. Até que eu me afastei do congresso de adolescente e comecei a ir só no culto. Sempre me senti, vou confessar aqui pra você, sempre me senti muito mais confortável no culto. Eu sempre achei uma coisa mais interessante, parece que a minha conexão se torna maior. Eu sempre gostei muito do culto. Então eu comecei a ir no culto, e as pessoas da sala sentiam certa falta de mim. Mas eu, tipo assim, por mais que eu gostasse deles, eu falasse com eles, eu preferia ficar no culto mesmo. Aí veio a fase dos 12 anos, que foi quando eu voltei pro Alfredo Bacher. Eu voltei com 11 para 12 anos. Durante esse tempo, com 11 anos, estava tudo muito tranquilo. Eu tava no 6º ano e tal. E eu tava aquele negócio lá, minha conexão com Deus já tinha crescido bastante, esse negócio e tal. Eu tava lá firme e forte na palavra, esse negócio. Mas os meus amigos me influenciavam. Por eu ser muito nova, e meus amigos serem bem mais velhos do que eu, porque como eu sou adiantada, as pessoas têm uma mentalidade diferente da minha, eu comecei a criar amizades que não me faziam bem. E isso estava me prejudicando. Eu conheci uma garota chamada Larissa. E essa Larissa, ela tinha uma vida, assim, totalmente estupiada. Ela vivia a vida dela, assim, pelo mundo e nada pra Deus. Então, short curto, blusa curta, gostava de botar o decote porque ela tinha, né, peito. E ela gostava de mostrar o decote, gostava de mostrar a bunda, esse negócio todo tal. E escutava muito funk, esse negócio, namorava muito. Mas, graças a Deus, a minha cabeça, por
até poderia ter sido guiada. Ela foi guiada. Mas esse negócio de namorar não aconteceu comigo. Isso eu não entrei nesse negócio porque eu me sentia mal. Mas eu comecei a ver as coisas de maneira diferente. E eu fui mudando dos 12 para os meus 13 anos. Então, durante o meu final do 7º ano e 8º ano, a minha vida estava assim, numa balança. Eu sabia o que era certo, eu sabia o que era errado, mas por meus amigos e minha família, ninguém tá ali como apoio, um apoio muito... Eu não tinha uma estrutura, uma base, uma coisa assim forte em mim. Então, entre meus 12 e 13 anos, eu me vi em cima de uma balança. Tipo, minha família e meus amigos estão do lado errado. E eu tô tentando me firmar no lado certo, mas eu via tantas coisas do lado errado que, assim, meio que chamavam a atenção, porque como seres humanos somos influenciáveis. Eu via tanta coisa, assim, logicamente boa, do lado errado, que eu acabei indo. E quando eu vi, eu tava, tipo assim, no meio... Eu tava aqui no lado bom, aí eu fui caindo aqui. Quando eu vi, eu tava assim no meio e eu tava praticamente perdida. Tudo tinha se tornado um problema pra mim. Aí foi quando eu fiz meus 14 anos no oitavo. Foi quando eu fiz meus 14 anos fiz agora. Foi quando eu tava realmente com os meus 13 anos concretos, assim, que eu tava no final do 8º ano. Eu conheci uma menina chamada Samara, da escola. E ela se tornou uma fonte influenciadora por mim. Ela começou a me falar muito sobre negócio de igreja, esse negócio e tal. E eu comecei a buscar no meu passado coisas que se ligavam em tudo que ela dizia, coisas que eu sabia, coisas que eu tinha noção, mas que eu tinha perdido essa noção durante esse tempo. Então eu conheci a Samara e a Samara me fez muito bem. E a gente virou muito amigas e a gente começou a falar da igreja juntos. Assim, ela me passava coisas da igreja e eu passava pra ela. E mesmo no nosso grupo de amigas, a gente estando lá e todas elas xingarem, todas elas serem a favor de coisas que, tipo assim, você fica, meu Deus, o que é isso? Apesar de todas elas terem esse lado, a gente conseguia se desvencilhar disso e se manter firme em Deus, mesmo não tendo essa base familiar muito certa, mas tendo essa minha amiga. Então Deus colocou a Samara no meu caminho e foi uma pessoa. Eu não precisei da família inteira, eu não precisei, assim, de estudar numa escola, assim, só com pessoas que vão falar coisas boas, negócio e tal. Eu aprendi a conviver com as coisas que o mundo dava e a diferenciar o bom do ruim e ver que o ruim, as coisas boas do mundo, elas são coisas temporárias. E eu percebi, eu fui distinguindo isso. Então, mesmo eu soube me diferenciar, não sei a diferença. Na minha sala, eu posso dizer concretamente que, tipo, eu e Samara somos as únicas meninas da nossa sala que nunca namoramos, que nunca pegamos e nunca se interessaram exatamente por isso. Então se tornou uma coisa, assim, bem diferente pra mim. Mesmo com as minhas amizades, mesmo com as coisas do mundo, tudo esse tal, eu consegui me firmar através de uma única pessoa. E até hoje eu mantenho contato com ela, a gente estuda junto, né? Estudava, porque agora tô indo pro ensino médio. E eu consegui me firmar através dessa minha amiga, da Samara. Então, esse foi o processo que eu tive para criar essa aliança com Deus, para criar essa firmeza com Deus. E foi uma coisa que me fez muito bem. E hoje eu posso dizer certamente que eu talvez não teria mudado. Eu talvez não teria tido essa oportunidade. Mas eu me senti bem pra fazer aquilo. Porque quando a gente se sente bem, quando a gente quer... Porque não adianta a gente, tipo assim, a pessoa chegar na gente, falar o que é certo e o que é errado, e a gente saber e a gente continuar vivendo a nossa vida. A gente tem que querer. E eu quis mudar. Eu quis aceitar o que Samara me falava. E eu lembro que naquela época, todo dia, ela mandava um louvor e mandava uma pregação. Um louvor e uma pregação. Chegava dias que eu falava assim, ai meu Deus, cansei de Samara. Mas eu sempre que escutava, eu me regenerava. Então eu falo, meu Deus, Senhor, manda mais, manda... Então, tipo assim, eu comecei a ficar mais dentro da igreja. E isso, graças a Deus, foi guiando minha mãe. É claro que hoje em dia ainda tem aquele negócio, ela ainda é um pé lá, outro cá. Minha mãe, ela não vai tanto à igreja. Tipo assim, mas ela vai à igreja, mas tem vezes que ela não vai à igreja. Eu também saí um pouco da igreja depois que eu me mudei pra cá, pra casa da minha avó, me mudei pra minha casa,
eu me afastei um pouco da igreja, mas continuei dentro dos assuntos que eles falavam e tal. Eu ia até numa igreja, que quando eu morava lá no Coelho, eu ia até numa igreja de lá, mas eu sempre me mantinha fixa nas coisas da igreja. Tipo, quando tinha um evento, esse negócio e tal, eu já sabia, ficava tudo aqui na cabeça. Mas aí agora que eu tô voltando concretamente mesmo, como eu tava no começo do ano, eu tava vindo muito no começo do ano, aí chegou o meio do ano, esse negócio e tal. Não, meio do ano não, mais pro final do ano que começou esse negócio de prova pra Pedro II, e eu fiquei estudando durante 3 meses. 2 meses foi estudar muito, agora 1 mês foi algumas lidas, esse negócio e tal. Então eu me desvencilhei um pouco, mas como eu disse, me mantendo dentro das coisas que aconteciam na igreja. E Samara continua me mandando todo dia um louvor e uma pregação, um louvor e uma pregação. E hoje em dia eu frequento mais a igreja, eu tenho essa ligação maior e já pretendo fazer parte do ministério. Eu já faço parte do ministério de adolescentes da igreja e agora fazer parte do grupo de dança, música, tudo isso que tá tendo agora na igreja, eu já tô me planejando pra fazer parte. Então é isso, pai. É basicamente isso. Foi daí que foi criando essa conexão minha com Deus através de uma amiga minha. E hoje em dia eu agradeço super a Deus de ter colocado uma menina como ela na minha vida. E eu, tipo, considero muito ela. Pra mim ela é como se fosse uma irmã do coração. Mais uma, né, pai? Mais um. Como se fosse uma irmã do coração. Somos irmãs em Cristo, né? Somos irmãs em Cristo. Então, pai, é isso. Eu amei esse tema do vídeo, eu adorei. Tipo, gostei super de você ter dado essa ideia. E muito obrigada aí, tá? Eu adorei a ideia mesmo. Eu achei muito interessante. E eu gostei super de falar sobre isso. Então, pai, grande beijo aí. E eu provavelmente vou estar fazendo um vídeo só depois de amanhã. Não, peraí. Depois de amanhã porque sexta... Ah, não. Depois... Não, eu vou fazer vídeo sexta-feira. Sábado eu não vou fazer o vídeo. Domingo eu posso até tentar fazer à tarde, porque de manhã eu vou fazer. E Arthur vai participar da cantata. Então vai cantar de manhã e de noite. Não, vai cantar de noite e a gente vai no culto de manhã. E então eu vou estar, mas à tarde, domingo eu posso fazer, mas sábado eu não posso. Se eu tirar um tempinho assim no meu dia, porque sábado eu vou ficar na rua praticamente o dia inteiro. Se eu conseguir tirar um tempinho assim do meu dia, conseguir tirar um tempo do meu dia, eu gravo um vídeo rápido pra você, não um perfeiçoado assim, ó, lindo. Então tá bom, pai. Eu quase caí agora da cama, me segurei em mim mesmo, tá bom. Grande beijo, pai. Tchau, tchau.